Aí, Bárbara. Olá, boa noite. Agora tá. Ai, graças a Deus. Agora parece que tá. Realmente, acho que até para mim também. Antes estava voltando um pouquinho do som. Agora a gente tá te ouvindo fluido. Ai, meu Deus. Começamos do início? Desculpa, gente, desculpa. Perdão. Não, agora tá dando para te ouvir. Ok. Ok, gente, então desculpa. Realmente aconteceu alguma coisa aqui que não estava dando certo no meu som. Peço perdão. Vamos aguardar aí, as pessoas, né, estão chegando. Nós estamos com várias pessoas aí. É É, conexão. Às vezes alguma coisa aí realmente trava, né? Complica. uhum. Mas vamos esperar as pessoas chegarem. Boa noite, Rafa. Boa noite, as meninas chegando. Flávia, Sumica. Boa noite, Sumika. Boa noite, Nazaré. Só tá chegando. Também, saudade, gente. Agora vai, gente. Certo. Peço desculpas, quem está entrando agora, realmente o som não colaborou, mas agora a gente espera que vai dar certo, acho que está tudo certo, tá tranquilo. Agora vai. Agora vai dar certo. Bom, então, podemos, começando de novo, acho que tem Começa de novo. uma introdução para ficar ok, né? Então, boa noite, desculpa a todos e todas. É, Então, né, que bom estar receber vocês aqui. Estou um pouco ansiosa, mas agora vai dar certo. Então, a gente vai dar continuidade, né? Promovido aqui no canal do Instagram, nesse perfil do Grupo, falando que eles têm, né, como objetivo justamente participar aí com pesquisadores, com professores, que de alguma forma perpassam e contribuem formativos, momentos de pesquisa, com o nosso grupo também. E, então, agradeço a Ana Lúcia pelo aceite de estar aqui conosco nesse diálogo. Então, pode fazer suas considerações também, né? Então, hoje a gente preparou uma temática voltada para a formação continuada na perspectiva inclusiva e, especificamente, nos anos finais do ensino fundamental. Como eu mencionei, a gente veio dialogando em alguns movimentos e a gente encontra esse tema, essa temática, né, como uma forma meio incomum, assim, no sentido do que a gente vem pesquisando, o que a gente tem visto, né, e o que faz nosso movimento formativo também circular nesse campo. Então, bem-vinda, Ana Lúcia. Obrigada, Bárbara. Né? Mais uma vez aí, boa noite a todos e todas aqui presentes, né? Tivemos que reiniciar, mas faz parte, esse é o processo aí das tecnologias, mas que bom, né? Agradeço pelo convite, né, da gente estar aqui junto com o Grupo Office e tantas pessoas aqui queridas chegando aqui, né? Realmente é um prazer poder estar aqui hoje nesse bate-papo, né? Como eu já havia me apresentado, mas para as pessoas que chegaram agora, eu sou Ana Lúcia Sodré, sou professora da Rede de Ensino de Vitória já há 22 anos, né? Estou novamente na escola, passei um tempo, quase 10 anos, na Secretaria de Educação, coordenando o setor de educação especial aqui do município de Vitória, e agora, recentemente, há alguns meses, eu retorno, né, nas minhas funções de coordenadora de turno e de professora especializada em deficiência intelectual. Área essa que me instiga e me faz pesquisar, né, a deficiência intelectual, principalmente, e principalmente nos anos finais, que foi, né, o foco da minha pesquisa, que acabo de defender, tem coisa de um mês que eu acabo de defender pelo programa, né, aí, pelo mestrado profissional,
Também fiz minha pós-graduação, né? Desde sempre meu olhar vem para a educação especial. Então, desde quando eu cursei pedagogia na UFES, logo depois fiz uma pós-graduação já, né, sobre o atendimento educacional especializado pela Universidade Federal do Ceará, e agora a oportunidade do mestrado profissional e também a pesquisa, né, com esse olhar aí para a deficiência intelectual, mas olhando os anos finais do ensino fundamental, na qual eu percebo que a gente tem aí alguns desafios que precisam ainda serem superados. Mas é um prazer enorme estar aqui hoje nesse diálogo. Muito obrigada. Como eu mencionei, né, alguns pontos assim que vem permeando justamente a nossa formação é o que a gente se identifica e vai buscar, né, trazer um pouco desse diálogo. Como eu mencionei, eu estou aqui no Grufops, né? Estou também no mestrado, então eu me inseri nesse movimento do Grufops também muito recente. Tenho conhecido também os participantes, pessoas, né, gestores também que de alguma forma têm contribuído. Não conheci ainda, mas também estou aqui nesse movimento mesmo de conhecer, então é um prazer mesmo estar nesse momento, né? Então, como eu mencionei, eu sou formada em História, sou graduada em História, me formei no final do ano de 2017 e atuei como professora de História nesse campo, né, na região do interior, município de Marechal Floriano e Domingos Martins. Minha vivência foi mais ou menos nesse contexto. E é justamente nesse movimento que eu me aproximei na área de educação especial, pela minha necessidade mesmo, essa necessidade mesmo de sentir que eu precisava me especializar, de me formar, de conhecer mais, de aprender mais. Então, é isso que vem me motivando e também passa o meu processo de pesquisa, minha proposta de pesquisa, que a professora Mariângela também vem buscando orientar. E aí, como alguns pontos importantes, né, para a gente orientar esse diálogo, justamente perceber esse processo de nós, enquanto professores, profissionais da educação, atuando nessa luta, né, pela escolarização e na garantia de direitos dos estudantes público-alvo da educação especial, e vendo também o nosso trabalho como um trabalho muito ético, né, nesse processo da garantia, fazer com que essa escolarização e a inclusão, de fato, ela possa acontecer. Lembrando também, né, nesse movimento de luta e essas garantias, que é um processo histórico mesmo das pessoas, né, e da própria sociedade, e é muito marcada pela segregação, pela medicalização e do preconceito, mas assim a inclusão é justamente esse movimento que vem buscando, né, realizar e mobilizar a escola, reconhecendo então esses estudantes da educação especial, visando, né, a inserção social e o lugar deles enquanto cidadãos de direitos, e a educação pública como um direito também de todos. E nós aqui, enquanto profissionais, professoras da educação, a gente tem então esse compromisso social, esse compromisso que transpassa também muito as relações cotidianas, né, e que devem ser fortalecidas nesses momentos assim que vêm sendo permeados também por desmontes de políticas públicas e tudo mais, né? Então, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para Ana Lúcia, para contar um pouco mais assim desse processo mesmo de como você se apresentou na sua experiência profissional, como foi esse seu histórico de gestora, de professora, a sua experiência mesmo na área, de como que isso foi acontecendo, essa aproximação, né, como você falou no início, para poder conversar. Bom, então, Bárbara, assim, eu falo que para mim foi uma oportunidade ímpar, né? Estar durante esses quase 10 anos aí como coordenando junto, né, a uma equipe, o setor de educação especial de Vitória. E nesse tempo a gente observa o crescimento de matrículas dos estudantes públicos da educação especial. E que bom que isso acontece, né? Importante destacar da nossa alegria de ver que esses alunos agora chegam à escola. Vitória, ela tem uma história aí para mais de 30 anos, se tratando de educação especial, né? A gente está falando de um processo histórico, mas nos últimos anos a gente vem observando, não só aqui na rede de Vitória, porque a gente acaba acompanhando outros movimentos aqui dos municípios próximos, que essa é uma crescente, né? Eles estão chegando na escola, os alunos públicos da educação especial.
muitos com deficiência intelectual e muitos com o diagnóstico agora do transtorno espectro autista, né? Eu acho que o grande boom agora no número de matrículas realmente se dá para esse foco agora dos alunos com TEA. Essa é uma verdade que a gente vem aí acompanhando com os municípios, não só aqui, mas os municípios também falando aqui da região metropolitana. E aí envolve uma série de discussões, né? Como você trouxe aí a questão da medicalização, essa questão, por que tantos laudos? Será que esses laudos, que a gente fala que os laudos, a gente não pode questionar a gente não pode deixar de atender quando chega um aluno com um laudo. Mas muitas vezes a gente questiona, realmente esse aluno tem, né, TEA? Realmente esse aluno tem uma deficiência intelectual? O que essa pandemia também contribuiu para que esses laudos também aumentassem? Então, são vários fatores que nos instigam a pesquisa, né, com esse foco. Mas falando desse processo que eu tive a oportunidade aí ao longo desses 10 anos, todo esse movimento nos instigou a pensar o quanto que é necessário potencializar a ação docente. E para isso, lógico, a gente vê a formação de professores, a formação continuada de professores, uma possibilidade para que a gente possa pensar com o professor, fazer, né, muitas vezes com ele, provocar esse professor a certas mudanças na sua prática pedagógica que vai ir na via da garantia do direito à aprendizagem de todos os seus estudantes, né? É necessário que a escola reconheça a diferença de cada sujeito ali matriculado. E esses alunos que estão lá, esses que chegam agora, né, muitos chegando agora, inclusive, ou muitos recebendo um laudo agora, e passando a ser público da educação especial, eles também precisam ter um olhar voltados para suas necessidades, para suas potencialidades, e aí a gente apostou, ao longo desses anos, na formação de professores, né? Porque a gente entende realmente, assim, era o nosso entendimento enquanto equipe, né, de coordenação de educação especial, que a formação de professores é a grande aliada para contribuir com a formação do professor. Com certeza. Não é à toa que alguns documentos, né, importantes, a gente pode falar da própria LDB e a política também de 2008, né, como mencionado, que foram documentos muito importantes e que trazem ali justamente o trabalho docente, né, esse papel também dos profissionais da educação nesse movimento, que acho que é isso, né, quando a gente fala do processo de inclusão, a gente está falando de um processo geralmente que é inserido, né, dentro da escola. A escola ali como aquele micro-universo, que é um pouco do contexto do que é a sociedade, né? A gente vê muitos problemas mesmo, e de como que essa formação docente, o papel, né, do professor ali para estar preparado mesmo para lidar com determinadas situações e garantir mesmo o processo de escolarização, né? Como que essa potencialização mesmo da ação docente dentro desse movimento, ele é muito importante, e como que contribui para esse movimento, né, de inclusão. Você mencionou o seu processo mesmo como gestora e como professora, assim, como dessas dificuldades que você vê nessa potencialização da ação docente, como que você encontra, assim, esse seu lugar enquanto professora e vê a sua ação de fato ali acontecendo? Eu hoje, essa é uma pergunta assim, que eu estou agora na escola, né? Hoje eu estou como professora especializada em deficiência intelectual na escola na qual eu atuo. Nós temos uma demanda grande, né, de alunos matriculados, muitos com o diagnóstico de TEA, né, outros com deficiência intelectual, totalizando aí 20 estudantes só no turno na qual eu trabalho. E aí, com isso, eu percebo quanto que tudo que a gente estudou ao longo desses anos contribui para a minha formação, para o meu trabalho. Como que isso realmente me fez repensar a minha prática, né? Considerando que a gente tem
alunos com o mesmo diagnóstico, mas que a gente precisa, enquanto professor, entender a singularidade de cada um. Eu lembro que na formação de professores, enquanto estava na secretaria, ou até hoje, quando eu tenho a oportunidade de dialogar com um grupo de professores, até mesmo da escola na qual eu estou, como que muitos, às vezes, ainda pensam, existe aquele mito de que, será que a gente vai ter uma receita que funcione para todo mundo? Como que é trabalhar com um aluno com autismo, por exemplo? Às vezes o professor fica naquela expectativa do formador trazer algo que sirva para todo mundo. E a gente sempre brincou na formação, não cria expectativa da gente trazer uma receita, igual receita de bolo, que a gente tem as doses lá, as medidas, que vai, caber para todo mundo. Não é assim. E não é assim não só para os alunos, público da educação especial, como não é assim para ninguém. Lógico que a gente tem um currículo a ser seguido, a gente tem um currículo que é único, não há diferenciação, que é outro mito. Existe um currículo para educação especial? Não, não existe um currículo para educação especial. O currículo é único. Mas a gente precisa, dentro desse currículo, fazer com que ele seja acessível ao aluno. E muitas vezes o professor precisa ter esse olhar sensível, ele precisa conhecer aquele estudante, precisa muitas vezes entender do diagnóstico daquele estudante, para que ele possa aí pensar o seu plano de trabalho. Que metodologias eu preciso ter com aquele aluno, que metodologias, que estratégias de ensino eu preciso ter com aquele outro aluno, que às vezes tem o mesmo diagnóstico. Então, a formação de professores, a gente sempre acreditou que a formação ela precisa ter associado teoria e prática. Essa foi a nossa aposta, enquanto coordenadora que estava, e hoje eu vejo quanto que é importante esse movimento de associar a teoria, pensar aí com vários autores que nos ajudam a pensar a educação, pensar esse processo de mediação, por exemplo, Vygotsky que nos ajuda a pensar nesse processo de mediação. Como que é importante a mediação do professor com o aluno, do aluno com o aluno, a gente pensar apoiado em um referencial teórico, muitas vezes, mas como que pensar a prática docente associado, teoria e prática, como que isso é importante? Porque isso vai fortalecendo os professores. Quando eu tenho a oportunidade de trazer para o professor uma formação continuada, por exemplo, o que eu faço com um determinado aluno ajuda aquele professor, acender olha, talvez isso seja bacana com aquele aluno que é parecido com esse que eu tenho na sala de aula. Então, a gente sempre apostou na formação continuada, que associa teoria e prática. E é nessa perspectiva que a gente acredita, e essa perspectiva que eu vivo na minha escola. Porque quando eu falo, professora, hoje, na função que eu estou, quando eu trabalho de forma colaborativa com o professor que está em sala de aula comum, eu também estou num processo formativo. Nós estamos ali trocando experiências. Eu aprendo todo dia. Aprendo muito, 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 muito. E a gente vai trocando informações, formações, a gente vai se complementando, tudo em prol do aprendizado, do ensino e aprendizagem do estudante que está naquela sala, público da educação especial. Ou não, tem os outros também que eu falo que o que a gente pensa muitas vezes para o aluno com deficiência ou com autismo, todos os outros se beneficiam. Então é muito bacana, é muito gostoso. Eu falo que eu estou assim, verdadeira lua de mel, depois de tanto tempo dentro da Secretaria de Educação, eu estou muito feliz de estar hoje vivendo a docência e fazendo com outros profissionais da educação esse movimento de pensar e repensar cotidianamente as nossas práticas pedagógicas. A partir de tudo que a gente pôde estudar ao longo desses anos e de tudo que a gente precisa estudar cada vez mais. Isso, que a gente fala da importância da formação continuada. Com certeza, É esse movimento contínuo mesmo que ele é preciso, é preciso ser incentivado e esse ponto que você menciona sobre a teoria e prática, ela é algo assim
é primordial, né? É assim, às vezes é algo que precisa ser muito desconstruído ainda, que existe, né, essa perspectiva de que a teoria ela está muito distante da prática e que a teoria é a universidade que pensa e a prática é a escola que faz e que não tem e que não estão associados uns aos outros, né? Então, a gente gosta muito aqui dentro da perspectiva da pesquisação justamente trabalhar com o Kari Kemis, que fala muito sobre a teoria e a prática e esse processo e esse movimento mesmo de aprender coletivamente, né? Essa autorreflexão crítica que é incentivada, que é buscar justamente esse processo com o outro, de aprender, não somente mesmo com o professor, né, mas aprender também com o aluno, o professor aprender com o aluno, entender essas especificidades. Eu, enquanto professora de história, também encontrei muitas dificuldades, assim, eu confesso que eu trabalhei tanto com o ensino médio, mas trabalhei com o ensino fundamental. E eu percebi, assim, dentro dessas nuances, como que o ensino fundamental ele proporciona mesmo com que a gente seja muito criativo, né? E essa criatividade mesmo também me inspirava muito a pensar em quais atividades eu ia fazer para poder atingir os meus estudantes, público-alvo, que, claro, né, atividades que todos também são favorecidos, assim como você mencionou. Sim. Esse cuidado com o aprendizado do outro, a gente está sempre ali se importando mesmo com o aprendizado, ficar muito feliz com o sucesso, né? E com a aprendizagem, assim, e ver esse movimento da criança ali, o jovem, ele aprendendo, isso contribui muito, ajuda a gente muito a mobilizar e falar assim, não, é isso que eu quero, preciso continuar também aprendendo muito com isso, né? E aí, entrando um pouquinho mais sobre esse assunto, já que você menciona, sobre as suas práticas pedagógicas, assim, de que modo você tenta e procura realizar essas práticas, que você traz, assim, da sua formação, pensando nessa teoria prática, esse processo de colaboração? Nossa, Bárbara, assim, às vezes, eu falo quanto que, o tempo todo eu lembro, né, quanto que é importante a gente estudar. Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Uhum. Eu saí meio indignada hoje de uma situação que eu vivi hoje de manhã. Eu trabalho na eleição, né? Vários professores aqui devem estar na mesma situação que eu, e fui convocada pelo cartório hoje para buscar um material para a eleição de domingo. E aí me deparei com o vigilante, né? Que aí eu tive que me apresentar para entrar no cartório, e ele chegou para mim e falou bem assim: tem como a senhora vir, né? Mostrar a identidade primeiro. Porque no primeiro momento ele deixou eu entrar, depois ele me chamou. Ele falou, eu pensei que a senhora fosse uma promotora, por isso que eu deixei a senhora entrar. Aí eu até brinquei, nossa, tô com cara de promotora. Eu falei, nossa, eu não quero ser promotora não, só queria o salário de promotor. Ainda brinquei assim. Aí ele falou assim, não, eu falei, nossa, o salário deles é bom, né? Aí brinquei, uma brincadeira bem inocente. Ele falou assim, não, mas eles ganham muito porque eles estudam muito. Aí eu falei, mas eu sou professora, eu também estudo muito. Mas ele insistiu comigo, não, mas ele, o juiz, ele estuda até hoje. Eu falei, mas nós professores também estudamos até hoje. E nós ficamos assim, naquele impasse. Como que ainda nós, professores, né, somos às vezes subjugados, né? Como que as pessoas não entendem o quanto que nós estudamos, quanto que isso é contínuo, quanto que isso é importante para a nossa formação. Mas aí eu deixei para lá, mas aquilo ali me chamou muita atenção hoje, né? Porque eu falo, gente, parece que a pessoa, né? Promotor é mais do que o professor. Na visão da sociedade ainda tem muito disso. Sim. Né? E eu insistindo com ele que não, nós estamos sempre em processo, do mesmo jeito que eles precisam estar o tempo todo nesse processo de formação, nós, professores, ainda brinquei com ele, pena que somos tão desvalorizados, mas nós estudamos tanto quanto. Né? E é verdade. E esse processo formativo, ele é muito importante para nós. Né? Não dá para acabar. O professor, ele nunca vai estar pronto, porque as coisas mudam, as crianças mudam. A gente percebe isso, inclusive, nesse retorno da pandemia. No retorno às aulas, né? Nós estamos agora com alunos diferentes. Não são mais os mesmos que nós estávamos antes desse processo aí do isolamento social. Nós estamos diferentes, né? Todos nós estamos diferentes a partir desse processo todo que vivemos. Não é diferente com os nossos alunos. A gente repara...
turmas, quase todos os alunos com muitas dificuldades de aprendizagem, principalmente aqueles que estavam no ciclo inicial de aprendizagem, que hoje já são alunos do ensino dos anos finais. Então, ficou uma lacuna, né? Foram 2 anos que alguns dessas turmas não tiveram acesso nenhum à escolarização. Porque a gente sabe que o recurso tecnológico, que foi a única ferramenta que a gente tinha, né, de acesso a esses estudantes, muitos não tiveram esse acesso. E como que essa lacuna, né, como que esse déficit de aprendizagem, ele foi potencializado por conta dessas questões. Então, hoje a gente percebe que a formação continuada, ela precisa ser muito mais fortalecida, né, repensada, para a gente também pensar as nossas práticas pedagógicas para todos os estudantes. Certeza. Quantos alunos hoje, né, na própria escola que eu estou, que a gente fica com uma interrogação: será que esse aluno ele tem um déficit cognitivo, né, de alguma questão de ordem biológica, ou ele tem um déficit de aprendizagem por conta do contexto de pandemia? Uhum. Porque a dificuldade de aprendizagem está lá, instalada, né? O professor, ele precisa todo dia repensar a sua prática, e que bom, posso falar da escola que eu estou, que bom que nós temos profissionais comprometidos que realmente estão buscando, né, pensar em estratégias muito diferenciadas para atender aquela diversidade gigantesca que tem em sala de aula. Então, cada vez mais eu afirmo quanto que é importante a gente buscar caminhos para fortalecer a formação continuada. Momentos como esses que a gente está vivendo hoje aqui, que o Grupo FOPS, né, tem nos possibilitado ao longo desses anos, esse tempo que eu também tenho a oportunidade aí de participar, mas também dentro das próprias unidades de ensino, quanto que a gente precisa, enquanto profissional da educação, dialogar com os nossos pares, aqueles que estão ali próximos da gente no nosso dia a dia. Às vezes, como que isso é importante? Porque ali no miudinho, muitas vezes a gente consegue pensar aquele aluno que a gente conhece, a história de vida, a sua necessidade, as suas potencialidades, o que aquele coletivo pode pensar junto, fazer junto para potencializar a aprendizagem daquela criança, daquele estudante. O que aquele coletivo pode fazer para garantir o direito que é daquele estudante de aprender? Então, a formação continuada, ela precisa ser cotidianamente repensada, de forma macro, pelos sistemas de ensino, quando chamam aí, convocam todos os profissionais, mas também no micro, no miudinho, pensar junto, pensar com o meu colega. Olha, eu, professora especializada, quantas vezes chamo o meu colega de sala e falo: professor de matemática, professor de geografia, olha, aquele menino está com uma dificuldade, o que a gente pode pensar? Vamos fazer uma maquete? Vamos pensar em quê? Que estratégia nós dois juntos podemos pensar para que a gente possa potencializar ali o ensino a ele? Eu acho que isso tudo faz parte de um processo formativo. Desde o macro, sistema, pensando os professores nesse coletivo, mas também temos que provocar o nosso colega todos os dias. E a gente vai ensinando e aprendendo junto, porque todo dia eu chego em casa diferente. O quanto que eu aprendo com as crianças, porque eles me ensinam, e às vezes muitas coisas que eu, lá na formação, inclusive falava para os meus colegas professores, hoje eu vejo que não é bem assim. Espera lá, a gente tem que entender, assim, no dia a dia mesmo que a gente vai, sabe, obtendo informações, organizando esse movimento todo e aprendendo. Então, eu falo, ser professor é ser estudante eterno, porque a gente aprende todos os dias. Isso que é a magia da educação. Não, realmente, e acho que você coloca uma questão muito interessante, assim, dessa capacidade também, a nossa própria sensibilidade de ouvir o outro, né? De como eles se colocam ali dentro desse espaço, assim como o Barbier, ele fala justamente essa escuta sensível ali de colocar, né? Essa escuta sensível, e como que essa sensibilidade também nos
nos coloca de estar disponíveis, né? De entender, de escutar, de buscar ali algumas soluções, justamente voltando sempre nessa perspectiva de que esse papel enquanto professores, né? Nessa busca justamente de garantia à educação. Pensando ainda nesse contexto da pandemia, foi até uma perguntinha que eu vi por aqui, como tem sido, então, essas formações nessa perspectiva inclusiva, no caso, dentro do seu contexto, assim, para professores nas séries finais do ensino fundamental, nos anos finais? Então, Bárbara, hoje eu, professora, né, posso falar do contexto que está acontecendo dentro da unidade de ensino. As escolas da Rede de Vitória, ela tem no seu calendário, né, possibilidades de pensar as formações para dentro do seu coletivo, para dentro de cada unidade de ensino. E nesse contexto, eu sou muito feliz, né, de estar numa escola que é muito sensível, né, e busca o tempo todo trazer o foco para essa discussão da educação especial. Então, a gente já teve a oportunidade, dentro dessa possibilidade formativa para dentro da escola, de trazer momentos para discussão com o nosso grupo de professores para falar de educação especial. Inclusive com a apresentação, relato de experiência de um colega, que tem mostrado quanto que ele, professor de sala de aula comum, tem feito para potencializar o ensino de um aluno com transtorno do espectro autista. Esse é um ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção, que parece que, às vezes, a formação continuada, quando a gente fala de educação especial, fica muito focada para os professores especializados. Né? Isso é bom, isso é bacana. Né? A Secretaria de Educação, ela tem cumprido, né? Eu falo que esse dever de casa, que eu acho que é bacana mesmo, a gente sempre, enquanto eu estava lá, nesses quase 10 anos, né, e eu vejo a continuidade desse olhar, desse cuidado em fortalecer o trabalho do professor especializado, isso é um ponto interessante e necessário, mas a gente precisa ampliar o foco para o professor da sala de aula comum, para a gente poder falar para esse professor que o aluno é dele, ele é daquela sala de aula. Eu, professor especializado, eu vou fazer como ele, pensar com ele. Então, a gente precisa ainda avançar nesse aspecto. Acho que esse é um desafio que as redes de ensino, elas têm ainda para ser superada. A gente sabe que organizar esses tempos para que esses professores não estejam na escola, estejam na formação, esse é um desafio que a gente tem vivido, né? É algo ainda que está sendo construído, mas eu percebo que aqui no município de Vitória a gente já avançou um pouco nesse aspecto, porque cada professor, sendo dos anos iniciais ou finais, eles têm um dia previsto para a formação, um dia de planejamento, então nesses dias está sendo possível articular esses momentos, mas eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais, falar um pouco mais sobre educação especial, né? Falar um pouco mais sobre estratégias de ensino, falar um pouco mais como que a gente tem que olhar para o aluno com a sua singularidade, né? Mostrar para o professor que aquele aluno ele é capaz de aprender, porque principalmente nos anos finais, que eu também tenho estudantes, né, que são dos anos finais, como que os professores eles ainda falam assim, mas será que ele aprende? Será que ele vai dar conta da matemática? Né? Ele não fala, mas ele vai entender geografia? E eu falo, sim, professor, ele vai entender geografia. Sim, professor. A gente pode chegar perto dele e conversa com ele. Não fala comigo, não, fala com ele. Ele que é seu aluno. Eu falo assim, eu sou aqui a pessoa invisível, conversa com ele. Então, são questões que a gente precisa potencializar os nossos colegas. Né? Eles precisam ter essas informações e entender que eles são capazes de aprender. Então, a formação continuada, ela vem nessa via, né, de nos ajudar a provocar os nossos colegas, a provocar que haja uma transformação no fazer docente, para que a gente, né, garanta aí o direito
eu sempre volto a falar, o direito de aprender de todos. Né? A gente precisa ter sempre isso, como um mantra, né? Eu, professora, eu tenho obrigação de garantir o direito de educação de todos. Mas para eu fazer isso, que estratégias essas outras tantas eu preciso fazer para que isso aconteça? Exatamente. E voltando, né, retornando justamente ao trabalho colaborativo para proporcionar esse processo que é tão importante e se coloca aí como essencial também nesse movimento do processo de inclusão, né? Eu gostei que você abordou justamente essa questão dessa necessidade mesmo de aproximação, que ao longo das lives a gente vem mesmo comentando em alguns pontos sobre essa necessidade, né? Então, como que isso ainda se coloca também como um problema, mas também como uma proposta, né? Da gente estar sempre buscando esses movimentos justamente colaborativos, de aproximação do professor, do atendimento, assim como o professor da classe, da sala de aula comum, né? E aí, eu pensando aqui um pouquinho, você comentou no início, né, da sua defesa da dissertação de mestrado, e aí eu fiquei curiosa, eu gostaria que você compartilhasse um pouco, assim, sobre esse processo, de como que esses resultados, como os resultados, assim, que você traz do seu mestrado, eles vêm, ou na sua pesquisa, né, como que isso ajuda a desenvolver e a gente a pensar um pouco do trabalho do atendimento da educação especial, a pensar a escolarização do estudante, ver também isso como uma professora nesse local, assim. Então, Bárbara, assim, eu como professora e gestora que estive, né, nesse tempo, sempre a gente percebe o quanto que é desafiador, né, quando os meninos, os alunos chegam nos anos finais. A gente conversava muito com as famílias. Primeiro começa na educação infantil, lá no início. As famílias nos procuravam demais enquanto Secretaria de Educação, querendo que as crianças permanecessem eternamente no CMEIs. Aí sempre com aquele discurso, mas como é que vai ser lá na EMERF, né, tão diferente, meu filho ainda é uma criança. Aí vem com aquele discurso, mas ele tem a mentalidade de uma criança de 2 anos, e a gente sabe que é toda uma questão também, né, de insegurança das famílias, então a gente tem que sempre falar com essas famílias, acolher, né, e falar o quanto que é direito desses estudantes, aonde eles estiverem, ter todo o apoio necessário, né, muitas vezes depende, para além dos profissionais, né, professor, precisa às vezes de cuidador, precisa até envolver os profissionais, dependendo da condição de cada estudante. Então, superar essa etapa aí da educação infantil, chegando no ensino fundamental, os anos iniciais a gente vê, por ser um professor, normalmente, né, às vezes não considerando aí no caso educação física, artes, mas é geralmente um professor, que é a referência daquela turma dos anos iniciais. Então, às vezes, ali a gente percebe que o professor ele fica mais tempo na sala. Então, muitas vezes o trabalho, né, ele acaba tendo mais contato com aquele estudante, o trabalho ele vai se desenvolvendo de uma forma mais articulada, vai acontecendo. Mas nos anos finais, a gente percebe que ali a gente começa os desafios a ficarem um pouco maiores. Por quê? É muita rotatividade dos professores, né? A cada 50 minutos se troca o professor. Na perspectiva que a gente não gostaria que fosse, porque quando a gente pensa a inclusão do estudante, deveria ser, né, pensando o coletivo pensando aquele estudante, não com horário fragmentado. Mas o ensino fundamental, anos finais, a gente tem os tempos fragmentados. É muito engessado ainda. A gente sabe que é assim que funciona. Então, a gente tem ainda muitas questões para avançar nessa discussão, que não dá tempo da gente falar agora nesses poucos minutos que nós temos. Mas, por conta disso, os professores dos anos finais, eles também se colocam, isso foi algo constatado na pesquisa de mestrado, que eles também colocam, né, que a fragilidade na sua formação inicial. Já começa lá na sua formação inicial, onde eles não tiveram, lá na sua graduação, né, disciplinas que tocassem
sobre educação especial. Ou se tiveram, foi somente uma disciplina que falou de forma muito rasa, mas que não deu condição desse professor de ter elementos, né, para ele ter mais segurança de exercer uma prática que realmente pense aí, entenda e cuide da singularidade do seu estudante. Então, esse é um outro ponto. Por isso, vem de volta. Já que a formação inicial ainda tem fragilidades, precisamos fortalecer a formação continuada. Esse é um ponto que a gente defendeu na dissertação do mestrado, por ouvir os docentes. E aí, nessa pesquisa, a nossa intenção inicial era falar da formação continuada, que a gente desenvolveu, né, junto aí à equipe, junto aos professores, durante esses 10 anos, mas a gente sabe que o tempo que a gente tem também para uma escrita também é curto, então nós fizemos um recorte e fizemos a análise de um curso, que é justamente o curso Práticas Pedagógicas Inclusivas, né, que fala dessa perspectiva de teoria e prática, para a gente poder pensar como que o compartilhar das práticas pedagógicas possam ajudar aos professores a fortalecer a sua prática docente. E porque o que a gente observou também? Quando a gente vai buscar outros estudos que falam aí de pensar os anos finais, a gente encontra pouca coisa. A gente encontra muitos estudos, muitas pesquisas que tratam da educação infantil, que tratam dos anos iniciais, mas poucos estudos que falam dos anos finais, por conta de toda essa complexidade que a gente observa, e eu observo hoje no dia a dia, dentro da escola na qual eu atuo. A gente sabe que realmente ali a gente percebe esses desafios que a gente precisa aí estar superando. E o que a gente tem como resultado dessa pesquisa, né? Que a escola, ela precisa, de maneira geral, a escola ela precisa reconhecer que ela é um lugar que tem que acolher todas as diferenças, porque hoje, isso é fato, a gente já consegue garantir a matrícula, né? A gente já consegue garantir a permanência desses estudantes na escola, né? Mas o acesso à aprendizagem ainda é algo que é frágil, ainda é algo que a gente precisa fortalecer nas nossas unidades de ensino. E não é culpa do professor, não, é culpa de uma diversidade de situações que a gente tem dentro da unidade escolar que nos desafiam cotidianamente. São muitas variáveis que nós temos na escola, são muitas questões que a gente precisa administrar, são muitas especificidades. Eu falo, dos meus 20 estudantes, meus que eu peguei para mim, né? Parece que são meus, mas na escola na qual eu estou, dos 20 estudantes que lá estão matriculados, a maioria com o mesmo diagnóstico, mas são completamente diferentes. E com esses a gente vai pensando o que fazer para um, o que fazer para o outro, o que fazer para o outro, e a gente tem que ir estudando e buscando estratégias. Não é algo fácil. Então, eu vejo que a gente tem muito chão pela frente ainda, para que a gente possa garantir realmente o direito a uma educação de qualidade, garantir o direito de aprendizagem desses estudantes, porque hoje eu vejo que temos essas questões, essas discussões a serem ampliadas na nossa unidade de ensino. Por isso que eu volto a falar, gente, vamos nos formar, vamos nos informar, vamos compartilhar as experiências, vamos nos reunir nos tempos possíveis. Não é fácil também, a escola não tem tempo. A escola também é uma roda viva, né? A gente sabe que o tempo passa assim, tudo acontece, os imprevistos acontecem, o planejamento fura. A gente pensou assim, tudo lindo, maravilhoso, aí às vezes nada dá certo, mas também tem dia que dá tudo certo, que bom por isso. Então, acho que a gente precisa estar assim, buscando o tempo todo, sabe? Conversando com os nossos colegas, se formando, se fortalecendo. Acho que aí é um bom caminho para que a gente possa, né, seguir mais um pouquinho nesse processo que ainda temos ainda muito a trilhar. Com certeza. Isso coloca
são propostas, são desafios, né? Mas que estão aí Uhum. a gente também ficar no famoso muro das lamentações, né? Como que a gente também se coloca ativos mesmo nesse processo e como que se coloca também muito importante, né? O trabalho colaborativo, essa visão de colocar uma formação continuada, fortalecida. Quando você mencionou sobre a questão da formação inicial, né? Eu, enquanto professora de história, me vi muito nesse local, assim, eu tinha a concepção de que o processo de exclusão era, aliás, que a exclusão, né, era algo que eu não queria, era algo que eu queria ser uma professora melhor mesmo, mas, assim, é aquele processo mesmo, tipo assim, de saber como, né, de conhecer um pouco mais, de aprender um pouco mais mesmo. Então, isso que é a gente se colocar mesmo nesse movimento, né, de curiosidade, de nos colocar ali, mesmo enquanto processos pessoais, profissionais, né, e que de alguma forma vão contribuir também com a sociedade e incentivando mesmo esses movimentos inclusivos e fortalecer também esses processos colaborativos nas nossas escolas, né. Eu acho que a gente já vai encaminhando para as nossas considerações finais, assim, que passou um pouquinho da hora por causa que a gente teve que começar de novo, mas você comentou sobre um produto, né, também do seu estado, que eu acho que é bacana você divulgar, assim, para outras pessoas também poderem ter acesso. Então, bacana isso, Bárbara. Assim, até a oportunidade, né, da gente falar que a gente precisa garantir o direito dos professores em continuar aprendendo, né, e potencializar os seus saberes e fazeres. Então, para isso, a gente, né, desenvolveu um produto, que aí é uma entrega que a gente tem que fazer junto à dissertação, aí no mestrado profissional, que fala sobre esse desafio da inclusão dos alunos, né, com deficiência intelectual matriculados nos anos finais do ensino fundamental. E aí, esse videocast ontem foi apresentado, né, também com uma live ontem à noite, que teve a oportunidade, a partir do grupo de pesquisa na qual eu faço parte também, que é o GPPEA, né? Então, se inscrevam aí no canal, né? Vão lá, se inscrevam para vocês também terem informações. O vídeo está postado lá, a live está postada lá. Lá, gente, eu faço um bate-papo com a professora Vasti, que é professora também da Rede Vitória, atua hoje, né, já há algum tempo dentro da gerência de formação, então é uma pessoa assim, que traz elementos importantíssimos sobre esse processo de inclusão e também sobre o processo de formação continuada de professores. Então, faço um convite a todos. Depois eu coloco lá no grupo lá no WhatsApp do Grupo Ops também, compartilho com vocês, mas, por favor, se inscrevam lá no canal para a gente também poder aí ter vocês aí, colaboradores nas nossas discussões. E agradeço, Bárbara, a oportunidade, né, já finalizando, eu sei que o nosso tempo daqui a pouco cai aí a live. Agradeço imensamente, né, na pessoa da professora Mariângela aí também, e a você, Bárbara, né, pela condução aí desse momento hoje. E agradeço a todos aqui presentes e falo que eu estou à disposição, para sempre que precisarem, podem contar aí comigo. Muito obrigada, Ana Lúcia. Eu assisti, tá, gente? Assistam o videocast, muito legal, uma produção ótima, inclusive. Adorei. Um debate muito interessante, que acho que remete um pouco aí do que você também já trouxe um pouquinho para a gente hoje, né? Agradeço, então, indo para as nossas considerações, agradeço a todos que estiveram aqui presentes, que permaneceram, que deu tudo certo, a live, né? E também continuar convidando vocês para continuarem assistindo, acompanhando aqui o site, o canal, né? O perfil aqui do Instagram do Grufopes, o site também, o nosso Facebook, que é também Grufopes UFES, tá? Assim como o YouTube também, e o site de gestão e educação especial.ufes.br, que lá vocês conseguem ter acesso nas nossas diferentes redes sociais quanto a textos, terem acesso também às nossas lives aqui que a gente tem compartilhado, para terem acesso também a esse conhecimento que está aí sempre divulgado para que todos possam ter acesso, né? Para a gente poder democratizar também esses debates para que outras pessoas e também em momentos posteriores, né, possam aproveitar e ver aqui a gente também discutindo sobre isso. E quem sabe no futuro a gente possa estar aqui de novo discutindo, né, e repensando e olhando outras coisas também, outras problemáticas para a gente poder discutir.
Bom, então muito obrigada. Agradeço novamente a Ana Lúcia pela disponibilidade mesmo, pela paciência de todos. E grata, tá, pelo acompanhamento, que vocês continuem aí seguindo a nossa página e a gente vai depois compartilhar também para vocês terem acesso ao produto, ao videocast que a Ana Lúcia fez e apresentou. Obrigada, gente. Boa noite, tá? Tchauzinho. Até a próxima. Todas. Tchau, tchau. Tchau.